Boa noite, boa noite. Tá dando pra me ouvir, Sheila? Tá dando pra me ouvir, Cláudia? Tá dando? Sim, tá dando? É isso aí, legal. É isso mesmo. Legal, legal, legal. Cláudia, de que cidade você é, Cláudia? Eu sei que a Sheila é de Franca, né? Acho que é isso mesmo. E você, Cláudia, de qual cidade que você é? A Cláudia é de Franca também, é isso? É de Franca também, Cláudia, que legal. Vi algumas curtidas suas, mas eu não sabia, né, de qual cidade que você era. Bacana. Gostou da música? Coloquei a música para dar uma animada, para esperar as meninas entrarem, né? É isso aí, Vi. Que legal. Boa noite. Seja bem-vinda. É isso aí, o pessoal tá chegando. Tá todo mundo entrando. Que massa, que bacana. Que bom, Vi. Seja bem-vinda. Hoje nós temos um convidado especial aí, né? O Reginaldo. Já deve estar chegando aí. Deixa eu ver aqui. Reginaldo. Não consigo puxar ele. Reginaldo. Ele aparece. Ai, gente. Reginaldo, cadê você? Cadê você, Reginaldo? Meninas, hoje a gente vai falar um tema muito bacana, porque a gente fala muito sobre câncer, muito sobre doenças, né? E hoje a gente vai falar de sentimentos tóxicos, né? Hoje a gente vai falar sobre aquelas emoções que às vezes são muito mais agressivas do que a própria doença em si, né? O quanto que tanto que as doenças são causadas por nossos próprios sentimentos. Olá, boa noite. Você teve câncer de ovário. Que legal. Legal não, né? Mas assim, você já recuperou? Eu falei legal porque eu acredito que você já recuperou. Você falou, tive câncer de ovário. Que massa. A maioria das meninas que estão aqui, elas tiveram, né? Câncer nos seios, câncer de mama, né? Eu tive aos 32 anos. A Vi também, né? Câncer de mama. A Sheila também, câncer de mama. É isso mesmo. Boa noite, boa noite. Gente, deixa eu só ver se eu consigo chamar o Reginaldo aqui, né? Às vezes ele não sabe como é que entra numa live dupla. Aí o Reginaldo entrou. Boa noite, Reginaldo. Já estamos à sua espera. Boa noite. Clica aí nos dois rostinhos aí. Isso. O Reginaldo já está entrando. E aí, Mara? Boa noite. Deixa Tudo eu tirar bem? aqui, né? Eu Tudo essa bem co- contigo? Tá cortando um pouquinho aí? Deixa eu diminuir o tamanho aqui, colocar mais Ah, longe isso aqui para poder ficar ficar bem melhor. focado, né? Melhorou? Melhorou, tá Então, legal. então vamos lá. As meninas aí, vamos ver. Olá, boa noite, Cá. Boa noite, Sandra. Eu tenho uma quantidade legal de meninas aqui. Muito bom. Isso é Bom, maravilhoso. é isso aí. Bom, meninas, para vocês que são novas, que não me conhecem, né? O meu nome é Mara, tá? Eu e o Reginaldo, nós somos aqui de Franca e eu estou desenvolvendo um projeto, né, com mulheres que estão passando pelo câncer, né? Ou já venceram o câncer. E o Reginaldo também, ele trabalha especificamente nessa área.
de coach oncológico, né? Ele trabalha com um grupo de mulheres também. E aproveita, Reginaldo, já que as É. mulheres não te conhecem, se apresente. Fale um Bom, pouquinho sobre você. antes de mais nada, obrigado, Mara, obrigado a todas que estão assistindo e sejam bem-vindas, né? Divulgue esse vídeo, essa live, compartilhe, porque vai ser muito bacana. Nesse momento, a gente fala um pouco mais sobre as dores que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Principalmente aquelas dores que podem levar a gente realmente a contrair ou a despertar o câncer, né? Bom, meu nome é Reginaldo Carvalho, eu sou Master Coach e sou especialista em coach oncológico e trabalho junto com as meninas aqui de Franca, um grupo chamado Grupo Amor, maravilhoso. Um beijo para vocês, meninas, maravilhosa. Inclusive, Mara, essa semana elas estão desenvolvendo a Semana do Perdão. Aliás, a Quarentena do Perdão. Muito bacana. Então, tem depoimentos incríveis. Na sexta-feira eu teria uma outra live falando sobre isso, sobre como está a mulher, sexta-feira, 7 horas, pessoal, como está a mulher nessa quarentena. E na terça-feira, uma outra live com uma sexóloga falando sobre esse movimento delas no casamento, fora do casamento, esse despertar para a sexologia, enfim. É muito bacana. Então, assim, e no Brasil existe 30 coaches oncológicos, Mara, eu fiz especialização especificamente nisso, e é um prazer muito grande desenvolver esse trabalho, fazer com que as pessoas realmente busquem sentido nesse momento tão difícil. Não só a pessoa que tem câncer, mas os seus familiares também, amigos, vizinhos, parentes, que enfrentam uma dor terrível. Porque o câncer, no momento que a pessoa descobre, a primeira impressão que tem é assim, eu vou morrer. Né? Então, o coach oncológico está aí para isso, mostrar que a gente não tem que pensar somente na morte, apesar que pensa é muito forte, isso você passou por isso, você sabe muito bem. Não é fácil. Então, é um prazer muito grande. E teria em julho um evento que eu e o grupo Amor, nós estamos desenvolvendo, chama W-Winner, chama Woman Winner, Mulher Vencedora. E esse evento é muito bacana. Inclusive, você está convidado a participar com um coach para palestrar no evento. Esse evento terá participação de nutricionista, personal trainer, psicóloga, um grupo de teatro, tudo desenvolvido para o desenvolvimento, assim, tudo focado exatamente para a mulher desenvolver e descobrir exatamente o que tem dentro dela, algo mais do aquilo que ela vive no seu dia a dia, mano. Sim. O que acontece hoje? Eu sempre falo muito. As pessoas hoje, elas estão muito conectadas com o mundo, estão muito conectadas com as coisas, né? Mas elas não estão conectadas com a sua essência, com quem elas realmente são, né? E a vida vai passando desapercebido, né? E aquela coisa, a gente sempre se doa para o outro, né? Sempre para o outro. E a gente esquece de olhar para dentro de nós, né? E cuidar da nossa essência, né? E é por isso que, né, o nosso amigo Reginaldo escolheu esse tema, ele que escolheu aí qual câncer me tem. E por quê? Porque a gente quer falar hoje sobre as emoções, que, igual eu falei, é a chave. É a emoção que faz a gente levantar da cama, é a emoção que traz disposição, é a emoção que traz energia. E existem emoções que elas trazem, né, problemas muito mais sérios, muito mais graves do que doenças físicas, né? Porque elas nos destroem por dentro. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. E a gente vai falar sobre algumas dores, alguns medos e algumas inseguranças, tá? Que as mulheres, durante esse período de tratamento, de descoberta, elas enfrentam, tá? E, pessoal, a nossa live, ela vai ser bem dinâmica. Você pode colocar aqui, tá? A tua pergunta. Aqui, ó, a nossa amiga aqui, ó, a doutora Fabiane, ela já colocou aqui, ó, ansiedade, né? Então, pode colocar seu comentário, pode colocar sua pergunta, que eu e o Reginaldo, nós estamos aqui para responder. Reginaldo, então traz aqui para nós e para as meninas o que você acha, qual que é o sentimento que mais assim elas enfrentam nesse período de doença, de descoberta, até mesmo depois que passa, né, o tratamento. O que você pode trazer para nós em relação a isso? Inclusive, recentemente nós fizemos um evento, eu e minha equipe, e descobrimos isso no momento que a gente faz nós tivemos um momento da quebra da madeira, não sei se você já participou desse evento, assim, desse trabalho. A quebra da madeira é que a pessoa
ela escreve uma madeira exatamente o seu sentimento, a sua maior dor, o que impede ela enfrentar certas situações, ela escreve numa madeira e arrebenta a madeira mesmo, solta a sua alma. É um trabalho que aos poucos a gente vai construindo durante uma palestra para chegar no máximo, que é a quebra da madeira. E o que tinha nessa madeira, como pesquisa, a gente tem que procurar saber para ajudar um pouco mais essas mulheres, assim. O meu foco mais é as mulheres. E homens também que queiram ajudar essas mulheres, né? Porque, assim, o homem é mais independente em relação, historicamente, a nossa sociedade é muito mais machista, e o que nós vamos descobrir é que o homem também precisa ajudar a mulher no seu dia a dia. Então, o que mais pega nisso é a insegurança, mano. A insegurança. Né? A insegurança, ela é abrangente. A insegurança da mulher não é só aqui dentro. A insegurança de olhar no espelho, não se achar bonita, principalmente quando está doente. Aí bate a depressão. Nesse momento de dor, por exemplo, nós estamos vendo o coronavírus, nós não podemos deixar de falar, a insegurança bate. A insegurança gera medo, gera os traumas, gera depressão, que tem que ser tratado, inclusive, por psicólogo. Então, é algo que tem que ser lutado, tem que ser descoberto e ser tratado a partir do momento que você vê, eu estou insegura, mas o coach, nós temos uma metodologia para fazer com que a pessoa ande um pouco mais e descubra meios de vencer essa insegurança. Não que a gente vai tratar das dores internas, mas, assim, formas dessa pessoa descobrir meios ou objetivos para levantar e acabar com a insegurança. E como fazer isso? Esse que é o detalhe que a gente tem que discutir. Como fazer? Como que eu vou acabar com isso, né? Você coach, como você coach pode me ajudar? Eu tenho uma metodologia, e eu acredito que muitos coaches também têm, mas especificamente na área da saúde, é descobrir o sentido da sua vida, né? O que mais faz sentido para você? Quando você descobriu, Mara, assim, quando as pessoas que têm uma doença, não só o câncer, mas assim, o que faz sentido para você, né? Pois não. É uma coisa incrível, porque antes de eu ter a doença, a minha vida era completamente diferente. Eu empurrava, né, a minha vida com a barriga, né? Eu era uma pessoa que eu não conseguia identificar o que eu gostava, né? Eu fiz 2 formações acadêmicas, ciências contábeis, gestão financeira e bancária. E eu trabalhava, eu era totalmente infeliz, mas eu estava lá trabalhando de uma forma totalmente infeliz. Eu acordava todos os dias, mas eu não conseguia, né, enxergar algo para mim realmente ser grata. Eu achava que eu era grata, mas na verdade eu não era grata. E muita coisa não tinha sentido para mim. Passei por fobia social, passei por depressão, né, de coisas que eu trouxe, né, da minha infância, e isso uma hora explodiu. Mas quando o câncer veio, Reginaldo, na minha vida, a minha vida passou a ter sentido. Eu abri os meus olhos, uma chave abriu e eu falei assim, para que o câncer veio, né? Para quê? Para me ensinar o quê? Para me ensinar a ser mais grata, para me dar mais valor aos meus pais, dar mais valor à família. E aí eu consegui enxergar tudo aquilo que eu realmente gostava, mudei de carreira, fiz transição e eu usei algo muito importante, a gente pode estar falando isso no final, a gratidão. Sim. A gratidão, ela me curou de muitas coisas ruins. A liberação de perdão também me curou de muitas coisas ruins. E algo também que tem uma amiga nossa que fotógrafa comentou no começo da live, falou sobre a ansiedade. A ansiedade é algo que abala muitas mulheres. Por quê? Porque vem a preocupação, vem o medo. As mulheres, nós ficamos de uma maneira totalmente inquieta, né? Às vezes vem a raiva do porquê que eu tô doente, por que isso está acontecendo comigo. E às vezes as mulheres, elas se isolam, né? Não querem tanto contato assim. Sim. E às vezes quando ela vê, né, que às vezes ela até fez uma promessa para Deus, pediu para Deus curar ela e ela promete alguma coisa e ela não é curada. E devido a isso também a depressão vem. Só que a depressão, Reginaldo, ela não é justamente devido à doença, tá? A depressão, às vezes, ela vem porque ela já tá com algum problema emocional. Que ela já traz antes da doença. E quando a doença vem, né, aí já explode, já junta tudo e vem o sentimento de depressão. E é algo que precisa ser tratado, tá? Exatamente. Então, tipo assim, insegurança, né? A ansiedade, você falou. A questão da autoestima, de olhar no espelho, não gostar do que se vê, né? O medo, o sentimento de morte. E isso é algo assim, muito forte.
E assim, quais seriam assim as consequências que tudo isso causa na vida de uma pessoa? Bom, Mara, o que a gente tem acompanhado essas pessoas, assim, na verdade, o câncer é a própria consequência de muitas dores, né? Qual câncer que Sim. eu tenho na minha vida? Então, quando a gente fala, voltando ao tema da live, qual o câncer que eu tenho na minha vida? E o qual é o câncer? Porque a gente tem vários episódios em nossas vidas que faz com que desperte o câncer. Todos nós temos câncer. Doutor, eu posso citar aqui o doutor Rafael Brandão, hoje é um dos maiores oncologistas do Brasil, meu amigo pessoal. Eu digo, o que ele fala? Todos nós temos câncer. O que precisa, ele está adormecido. Quando é que ele desperta? Aí é o tema da palestra. Qual o câncer que eu tenho na minha vida? Ou seja, o que levou a ter, a despertar? Claro, isso tem pessoas que não têm motivo nenhum e acaba despertando. Geneticamente, isso é um dos motivos que o câncer tem. Mas o fator emocional, o meu trabalho, o meu estresse do dia a dia, a minha correria, né? O amor mal recebido, né? A incompreensão, tem vários fatores que levam a gente a despertar o câncer, né? Então, quando a gente fala assim que, só um minutinho, a minha menina chegou aqui do lado aqui. Fala oi pro pessoal, Mostra Isadora. ela pra gente. É aqui, tá escondidinha aqui. Obrigado, filha. Então, assim, o que acontece? Qual o câncer que eu tenho na minha vida? Então, isso que nós precisamos curar, antes mesmo de despertar o câncer. Depois que despertar o câncer, aí nós precisamos saber de que forma que nós vamos tratar isso emocionalmente. De que forma nós vamos enxergar e aceitar esse câncer. Porque aceitar uma pessoa que está com câncer é difícil eu falar para a pessoa assim, você tem que aceitar. Isso não existe. Não existe. A possibilidade que existe é o seguinte, eu pergunto para você, se o câncer está na sua vida, se ele fosse um livro de autoajuda, que tivesse uma frase especificamente para você, o que ele diria para você? Qual o significado do câncer para você? Eu pergunto para você que teve, Marco, qual foi a frase que o câncer trouxe para você? Uma frase que você poderia passar para todo mundo. Eu acho que eu já até comentei isso com você uma vez. A frase que me define hoje é a gratidão. Porque de uma pessoa com fobia social, uma pessoa com depressão, uma pessoa que se achava totalmente grata, na verdade não era, para uma pessoa com picos de alegria, com transformação de vida, que foi curada de dentro para fora, e hoje eu ainda exerço essa gratidão na minha vida. Isso me trouxe curas emocionais, mudou minha vida, mudou minha mentalidade, me quebrou daquelas algemas de bloqueios mentais. A gratidão ela é poderosa, é como se fosse uma vacina, né? É como se fosse um elixir. Quanto mais eu comunico gratidão, né, mais eu me torno uma pessoa alegre, mais eu me torno uma pessoa entusiasmada, mais eu me torno uma pessoa otimista, uma pessoa cheia de fé. Então, o que define a minha vida hoje é gratidão. Eu não canso de agradecer. Todos os dias eu agradeço a Deus. Deus, obrigado pela minha cura. Então, a gratidão é a palavra que me define. Por isso que eu falo, o câncer foi a minha cura. O câncer foi o meu despertar. Porque muitas pessoas se desesperam, né? Mesmo quando passa a doença, ela continua na depressão. E comigo foi o contrário. O câncer veio e eu acordei para a vida que eu estava vivendo, resolvi mudar, sair do vitimismo e eu fui curada, porque eu permiti ser curada. Sim. Né? Então a gratidão mudou muita coisa. Olha que incrível, né? Na época você não era coach, eu acredito, né? Não. Não? Você fez o coach com você, né? Olhar para você e enxergar aquilo que você tinha que ser grata e qual era o sentido da sua vida. Uhum. Então, assim, nós temos que ter sentido mesmo. O câncer, da maneira geral, quando você está na sua casa, por exemplo, assim, nós estamos falando de mulheres e o meu tema é mais focado para mulheres. Quando a mulher chega em casa, por exemplo, assim, e que vai ser tema da outra palestra, que a casa está toda bagunçada, ela é uma excelente profissional, ela está na rua, aí ele chega em casa, muitas vezes sofre violência doméstica, muitas vezes o filho
está envolvido com drogas, enfim, e ela sai para a rua atrás do filho, ela tem que arrumar a casa, ela tem que fazer lição de casa com o filho, e nesse momento, adiantando a próxima palestra, para você ter uma ideia, que é uma dor que pode levar a essas consequências, a mulher, ela tinha jornada dupla. Com o coronavírus, ela passou a ter jornada tripla, quádrupla, dependendo da situação. Porque agora ela está fazendo papel de professora, de psicóloga, de coach, de tudo, né? Então, assim, quando se fala assim, qual é o câncer que eu tenho na minha vida, eu pergunto para todas que estão assistindo, você quer continuar com isso na sua vida? Ah, mas Reginaldo, eu não consigo. Muitas vão dizer para mim, eu não consigo me separar, eu não consigo ter uma vida, eu tenho medo do que eu tenho dentro de perder o que eu tenho dentro de casa, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de não encontrar absolutamente ninguém. Então, assim, medo. Essa é a palavra que eu sempre ouço e que elas acaba dominando todo o dia a dia dessas mulheres. Se você tem medo, eu digo para você, o câncer, às vezes, se você despertar o câncer, você vai realmente ter medo. Medo direto da morte. Então, assim, só para a morte que não tem solução. Sim. Hoje. Morreu, existe uma frase muito bacana, que eu não concordo, eu procuro dizer o seguinte, a gente vive uma vez só, e eu não concordo, a gente vive todos os dias, a gente morre uma vez só. Então eu tenho medo de uma coisa que eu tenho única, que é a morte. Então, como que eu vou me tratar para eu evitar? Estou dizendo que você não vai ter câncer. Estou dizendo assim, para evitar que eu possa ter um câncer, desenvolver um câncer por causa dessas turbulências que eu passo no meu dia a dia. Como eu vou fazer isso? Eu imaginar o seguinte, qual é a escolha que eu quero? Né? Eu olhar para o lado e falar assim, nossa, eu preciso cuidar mais do meu filho, preciso abraçar meu filho. Eu preciso não só abraçar meu filho. Eu tenho uma coach, eu gosto de citar o exemplo dela, e eu vou citar, Mara, porque ela me autorizou, e eu acredito que ela até está assistindo, né? E ela mudou completamente a vida dela. Fazia mais ou menos um ano que ela não se maquiava, que ela não fazia absolutamente nada. Me chamou do nada, né, pelo Facebook, eu estava indo para São Paulo, ela perguntou para mim assim, como é que, o que é coaching? O que é coaching? Eu fui explicar, o que você é coach, professor, o que é coaching? Eu fui explicar o que é coaching e tal. Só sei que durante a viagem ela foi me contando, em determinado momento ela falou, não preciso disso. Eu tenho certeza absoluta que eu tenho tudo na minha vida. Eu falei, você tem tudo na minha vida, mas você se interessou tanto pelo assunto, que falta para você? Pergunta muito simples, né, de validação, que a gente costuma dizer. Você diga uma coisa, vamos fazer uma pergunta para validar aquilo que a pessoa realmente está falando. Ou seja, eu quero saber se você está vivendo daquilo que você fala. E não falando daquilo que você vive. Eu tenho que falar e tenho que viver. Então ela me disse, eu tenho tudo que eu quero. Eu falei, mas o que falta para você? Falta eu cuidar de mim. Ah, falta cuidar de você? O que falta cuidar de você? Me explica, me fala um pouco mais. Ela foi me contar que fazia quase um ano que ela não ia no cabeleireiro, que não fazia a unha, né, que não saía de casa, que não, enfim. Resumindo a história, né, chegando em São Paulo, eu pedi para ela, se ela fosse mudar de vida, eu fui trabalhando com ela, dentro de um processo de coach ali durante a viagem toda, porque eu adorei muito a história dela, uma história fantástica, incrível. E ela estava saindo do cabeleireiro, ela não tinha feito as unhas, como tinha feito o cabelo também, e já estava ligando para a amiga para poder tomar um vinho naquele dia. A partir daquele momento, ela mudou a vida dela. E hoje ela é a principal líder do grupo Amor aqui de Franca. Que bacana. Ela envolveu tantas mulheres com sua mudança que dezenas de mulheres estão mudando graças a ela. E isso é incrível, me deixa extremamente feliz e eu faço questão de participar e ajudar todas também, de uma forma direta ou indireta. Sim, e se você parar para analisar, o que ela fez? Ela olhou para dentro dela. Exatamente. É algo tão simples que as pessoas elas não fazem, sabe? Vivem nessa vida maluca, nessa vida corrida, né? Esquece de olhar. E é uma coisa muito interessante também, Reginaldo, que a gente só vai mudar aquilo que está de ruim dentro de nós a partir do momento que eu tenha consciência. Se eu não tenho consciência do que está acontecendo comigo, como que eu vou mudar? Então, é através do quê? Do autoconhecimento.
Eu preciso Autoconhecimento. entender as minhas emoções. Se eu tô com raiva agora, por que que eu tô com raiva? Né? Se eu tô com inveja agora, o porquê dessa inveja? Será que é Uhum. falta de gratidão na minha vida? Porque se eu sou grata, eu não vou desejar nada do outro. Você concorda? Então, Sim, eu preciso começar a entender, por exemplo, se eu tô com, às vezes, com muita mágoa, muito ressentimento, muito ódio dentro de mim, isso me traz vários bloqueios, isso me traz doenças emocionais, doenças sim. físicas, né? Doenças espirituais também. E a questão do perdão também, né? Como o perdão ele cura, o tanto que o perdão ele liberta, né? E pessoas que carregam muita raiva, muito ódio, muita mágoa, elas são mais propensas ao câncer também, você concorda? Com certeza, com certeza. E às vezes, assim, eu atendi pessoas já com câncer que eu pergunto se tem já algum fator, alguma hereditariedade, se alguém da família já teve câncer. E hoje em dia muitas pessoas não tiveram câncer. Eu resolvi, só para abrir um parênteses aqui para você ter uma ideia, o meu tio teve câncer. Eu resolvi ser coach oncológico por causa dele. Na verdade, era como se fosse meu irmão. E a partir dali, um dia eu estava no carro junto com ele, eu tinha pego ele lá no Sol do Câncer, e estava ele e meu filho no carro, né? E ele saiu, tinha feito químio, todo destruído, né? Ele era especial, esse meu tio, apesar de, além de ter câncer, ele era como se fosse uma criança, tinha 50 anos, mas era como se fosse uma criança, ele era especial, né? Então ele tinha autismo e tudo, então é difícil se arrancar um sorriso dele. Aí aquele dia eu comecei a conversar com ele e tirar ele do foco da química, que naquele dia estava muito pesada para ele. E arranquei um sorriso lindo dele. Então, naquele momento que ele sorriu, o meu filho chegou em casa depois e olhou aquilo e falou: pai, como você conseguiu arrancar um sorriso do tio Taíde, né? Chamava o Taíde. A Taíde. Aí, como você conseguiu arrancar um sorriso dele? Que coisa linda isso. Ele riu verdadeiramente, né? Então, assim, mas o que levou o câncer, eu acredito nele? Não só a demora do sistema de saúde hoje em dia, que era um câncer de próstata, acabou generalizando, virando metástase, mas, assim, ele tinha muitos problemas emocionais dentro dele. Mesmo sendo especial, ele tinha muitos problemas emocionais. Talvez não tenha sido isso, talvez tenha sido uma questão que tinha que acontecer mesmo. Eu acredito muito também na espiritualidade e tudo mais. Mas, assim, como você disse, vários fatores que desencadeiam, que levam a aparecer o câncer realmente. Não só o câncer, mas doenças cardíacas, doenças neurológicas, né? Trabalho com pessoas com problemas com cardiopatia grave também, problemas no coração, né? Existe uma doença que ela chama cardiopatia do coração sofrido, né? Ah, O que significa? A pessoa sente tanto sentimento, por exemplo, você termina do grande amor de sua vida e você fica sofrendo, o coração fica tão apertado, fica. e que a Ah, pessoa acaba desenvolvendo uma doença cardíaca com aquilo também. Existe meu isso Deus. também. É impressionante. Então, assim, qual é o câncer que você tem? O câncer da sua vida, que É o problema. pode desencadear também um câncer verdadeiro, né? Então, nós temos que nos cuidar. Cuidar de uma forma muito mais precisa, muito mais cirúrgica do que a gente cuida hoje em dia. O coronavírus ele veio para nos despertar, para você ter uma Sim. ideia. Ele veio para nos despertar o tanto que é gostoso abraçar as pessoas que a gente não pode abraçar. O tanto, e por outro lado, o tanto que é gostoso você sentar e conversar com seu filho. Eu tenho feito muito mais isso também dentro da minha casa. Eu acredito que muitos pais e mães estão vivenciando isso. Apesar do lado econômico, nós vamos falar sobre isso, mas sim, nós vamos nos cuidar para evitar que essas mazelas da nossa vida, esses descuidos, né, eles acabem conosco. A questão da internet, por exemplo, é maravilhosa, é a revolução do mundo. Nós não saberíamos viver hoje sem internet. Só que nós, com o corona, acabamos de descobrir
o tanto que é valioso conversar próximo das pessoas. Sim. Ter o afeto, ter o calor. E isso é algo que não tem preço. E que evita doenças também, né? Com certeza. Né? É igual você falou, né? Primeiro eu quero falar que tudo é ligado. Corpo, alma, espírito é ligado. Igual, por exemplo, eu tenho um sentimento ruim, como tá tudo ligado, esse sentimento que está dentro de mim, que não é algo bom, vai manifestar em alguma doença física, né? Aquilo que eu penso também, né? Aquilo pode Sim, manifestar em alguma coisa física, né? Eu sim, tava lendo numa revista, eu não lembro qual revista que era, que falava sobre a mente, sobre o nosso cérebro. Diz que o nosso cérebro é o único órgão do corpo que não envelhece, alguma coisa assim. O que ele explica? Ele explica que tudo que passa na nossa mente de coisa ruim, o que o cérebro faz? Ele não quer segurar aquilo ali. Ele joga para o teu corpo. E ele uhum, joga aquilo ali em forma de doença. Por isso que exatamente. a gente sente, o que acontece? Hoje, nós agimos, né? Hoje eu mudei muito isso. Mas a maioria das pessoas, elas têm atitudes como se elas fossem um balde de lixo. Tudo elas vão depositando, né? Tudo é ofensa para ela. Ela Sim, sempre vai ter rancor de alguém, sempre vai ter raiva de alguém, vai sentir inveja, vai sentir culpa, né? Ela vai ter ódio no seu coração. Vai ser uma pessoa estressada, o estresse não vai ter paciência, ela não vai saber valorizar o outro, igual você disse, né? Às vezes tem pessoas que estão valorizando os filhos hoje, mas tem gente que está ali dentro de casa, mas está totalmente desconectado. Então ela vai exato. depositando tudo naquela lata de lixo. O que acontece? Uma hora o corpo vai manifestar isso de alguma forma. Então a questão é olhar para dentro. O que é que tem dentro de mim? O que falta dentro de mim? Né? Eu acho muito legal uma mensagem que você sempre diz assim: o que tem para hoje? E tem Né? para Tipo hoje. assim, qual o sentimento que tem aqui dentro de mim hoje? É a raiva que está aqui dentro de mim? É Uhum. o ódio que está dentro de mim? É o sentimento de culpa que eu carrego de algo que eu fiz há muito tempo que está dentro de mim? É a mágoa que eu carrego dos meus pais, né? Porque eles tiveram boas intenções, mas na verdade eu não recebi isso de uma forma adequada. Eu estou É. carregando isso dentro de mim. São tristezas que eu estou carregando dentro de mim. É a falta de gratidão que eu estou carregando dentro de mim. Então é isso que as mulheres, todas nós, temos que ter essa sensibilidade, temos que ter essa consciência. E é parar e olhar para dentro, né? Exatamente. Eu vou começar a falar palavrão aqui, se você me permite. Fica à vontade. Então, assim, mas antes de falar palavrão, é engraçado isso. Recentemente, eu estava falando com uma coach, né, uma amiga minha, uma pessoa sensacional, maravilhosa. Ela não, por causa do coronavírus, ela não sai de casa, não põe o dedo para fora. E, de certa forma, é o mundo que ela aceitou, a gente tem que respeitar, enfim. Mas teve um dia que ela resolveu sair. E ela não desceu do carro, ficou olhando o movimento das ruas e ela voltou para casa e ficou com a vibração dela e com a energia muito baixa. Dormiu o dia todo, passou mal e, enfim, que eu sempre é o que você disse, né? É o ciclo da realidade. Eu postei recentemente sobre isso, né? Um vídeo que fala sobre o cérebro, que você manda, aquilo que você escolhe ver, aquilo que você escolhe ter. Então, quando você escolhe ver, aquilo que você escolhe ter, não é só o que você vê, não é o que você tem, é aquilo que você olha e acha que tem também que te faz mal. Você acaba transformando um ciclo da realidade. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim: ah, o fulano está fazendo mal para todo mundo. Um remédio, por exemplo. Às vezes um remédio faz bem para qualquer pessoa. Então, abre-se parênteses para o ciclo da realidade. O que eu vejo, aliás, o que eu penso, eu vejo, né? Eu passo a ver. O se eu vejo, eu tenho. Se eu É, tenho, eu faço. Eu penso de novo, é um eu ciclo, vejo, eu faço, é um ciclo vicioso. Então, assim, as muitas crenças. pessoas, muitas pessoas estão no trabalho e falam assim: ah, aquele chefe meu, ele só promove a pessoa que é puxa-saco dele. Como eu não sou puxa-saco,
eu nunca serei promovido. Então, eu já atendi coaches assim, que chegou, eu nunca vou ser promovido. Você faz isso diferente. Diga bom dia pro seu chefe. Diga boa tarde pro seu chefe. Isso não é puxar saquismo, é cortesia, que você pode fazer com qualquer pessoa. Então, o fato de você ver algo, eu posso ver o sol de uma maneira e você pode ver o sol de outra maneira. Eu posso olhar o sol e falar, nossa, como o sol está irradiante, está lindo, maravilhoso. E você pode olhar o sol e falar assim, nossa, o sol está queimando a minha pele. Sim. Então, a forma que você vê, a forma que você encara determinadas situações vai te levar a um estrago emocional, vai te arrebentar. Então, quando você fala assim, meu marido, agora eu vou falar diretamente para as mulheres, às vezes, muitas vezes acontece isso, meu marido, ele está na rua, ele está fazendo alguma coisa errada. Então, antes de pensar sobre isso, e muitas vezes pode ser que isso está acontecendo mesmo, não estou dizendo que não acontece, mas eu acredito que até que aconteça assim, mas assim, quando você olha isso, antes de pensar, introduzir isso para dentro de você, você passa a ver algo que não existe, então assim, vamos ter certeza de alguma coisa. Antes de eu imaginar que eu estou que algo vai me fazer mal, primeiro eu tenho que ter certeza se esse algo vai me fazer mal. Agora, por outro lado, se algo está te fazendo mal, voltando àquela pergunta, eu quero continuar vivendo com isso? Essa é a questão do ciclo da realidade. Então, precisamos trabalhar o ciclo da realidade. Se eu quero ver diferente, né? Se eu quero ver a pandemia diferente, se eu quero sair na rua, se eu não quero ficar deprimida ou deprimido, se eu quero aceitar aquilo. Porque é o seguinte, no caso dessa nossa amiga, e que depois ela acabou melhorando, tá muito bem. O que nós poderíamos pensar ou imaginar? Eu estou fazendo a minha parte. Estou em casa, não estou agredindo nada que a Organização Mundial da Saúde disse, então assim, eu estou fazendo a minha parte. Se você está fazendo a sua parte e o outro não está fazendo a parte dele, o problema é de quem? O problema é seu, que está fazendo a parte correta? Não, o problema é do outro. Ah, mas isso pode me afetar. Não, se pode me afetar, eu escolho se eu quero que me afete ou se eu não quero que me afete. Se eu quero que... vou me blindar. Eu quero saber o seguinte, isso está dentro de mim ou está fora de mim? O que está dentro de mim eu trabalho, o que está fora de mim eu aceito entrar ou não. Né? É a questão de filtrar, né? De filtrar muitas coisas. Igual eu te falei, as pessoas elas são lata de lixo. Tudo ela aceita. É como se ela pegasse os sentimentos dela e colocasse na mão do outro. E tudo que o outro faz, ela absorve aquilo ali. Ela não tem controle das emoções dela. A emoção tá nas mãos do outro. É a questão de filtrar. Tem uma pergunta aqui, Reginaldo. Acho que ela está lá em cima, mas eu consegui pegar. Não sei se foi a Cláudia que fez. Ela falou assim, como que eu posso, né, descobrir essas coisas antes, tipo assim, da doença? E como que eu posso realmente viver essa gratidão? Você gostaria de responder essa pergunta para a Cláudia? Isso é incrível, né? Eu não sei se é a Cláudia, mas assim, se for uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa sensacional. E obrigado pela pergunta, Cláudia. Descobrir isso é aquilo que realmente está te fazendo mal, está te incomodando, né? Eu não sei o que acontece no seu dia a dia para definir o que tá pegando na sua vida. Mas assim, o que eu tenho hoje que está me fazendo mal? Olha, eu gostaria, por exemplo, falando de mulheres, eu gostaria que meu marido conversasse comigo, meu marido não conversa comigo. Como eu vou resolver isso? Vou conversar com ele, senta na frente. Então eu vou fazer, igual eu disse anteriormente, eu vou fazer a minha parte. Se ele não quiser fazer a parte dele, problema dele. Pelo menos eu fiz a minha parte. Mas isso aqui vai continuar me incomodando. Então eu quero saber o seguinte, até que ponto você quer que isso continue te incomodando? Até que ponto você quer continuar vivenciando isso? Você tem que tentar, você vai atingir, fazer uma tabelinha, porque eu costumo dizer, muito, muito bacana isso, né? A tabelinha é que você vai saber se isso te faz bem ou se isso te faz ruim. Eu pergunto para você, o seu problema que você tem hoje, eu não sei o que é. Se você se rebelar contra ele, vai fazer bem para quem? Ou vai fazer mal para quem? As duas perguntas têm que ser respondidas.
eu tenho hoje, assim, a pergunta dos altos e baixos, e vários coaches tratam ela de uma maneira, né, dos prós e dos contras, enfim. Então você pergunta para você, se eu sair dessa situação, quem será favorecido, quem que não será favorecido será prejudicado? Se eu responder, eu serei favorecida, ou se o outro não será favorecido, aí nós vamos partir para uma segunda etapa. Primeiro responder isso, quem ganha e quem perde. Eu ganho, eu perco. Depois você pergunta assim, se eu não sair, quem ganha, quem perde? Uhum. E você vai chegar numa balança muito bacana sobre isso. Por exemplo, eu quero aceitar o câncer, vou voltar no câncer porque é a minha especialidade. Eu aceito o câncer. Eu vou morrer com câncer, eu não quero fazer quimioterapia, eu não quero fazer absolutamente nada, eu não quero aderir ao tratamento. A maior dificuldade do paciente de câncer, que se encontra na pesquisa que nós fizemos com mais de 1.000 pessoas, é aderir ao tratamento. Algumas pessoas foram extremamente resistentes, inclusive, a tomar remédio. Aí a pergunta é o seguinte, se eu tomar um remédio, quem ganha, quem perde? Se eu não tomar o remédio, quem ganha, quem perde? Na vida é assim, eu ganho e perde. É muito sistemático, é muito fácil falar. Na vida, porque quando você vai aplicar isso no seu dia a dia, tem um fator emocional. Sim. Mas se a gente não agir um pouco com a razão, a gente acaba fazendo com que a gente sofra ainda mais. Nós podemos não sair de um casamento, mas nós podemos mudar o casamento. Então, assim, de que forma que eu vou mudar meu casamento? Eu preciso buscar um companheirismo com o meu marido ou com a minha esposa. Então eu quero sentar com ela e perguntar para ela assim, o que nós podemos fazer para mudar o casamento? Aí um vai falar assim para você, nós não podemos fazer nada. Se não vai fazer nada, então você vai olhar para você e vai assim, onde fica a minha autoestima? Eu ganho mantendo esse casamento ou eu perco mantendo esse casamento? Então todos os problemas que você tiver, Cláudia, respondendo a sua pergunta, você faz isso. O que eu ganho, o que eu perco, né? E mantendo isso. Se eu não manter, o que eu ganho, o que eu perco. É muito assim, simples não é resolver. Sistematicamente falando assim, de uma forma objetiva, primeiro passo para a gente saber é isso. Eu olho no espelho, eu não me sinto bem, eu não me sinto feliz. O que eu tenho que fazer para mudar? Então, essas são as suas dúvidas. A semana do Grupo Amor é a semana do perdão. Então, eu tenho algo muito íntimo dessas mulheres que dói, viu, Mara? Que dói mesmo. E a pergunta que inclusive uma delas eu atendi, eu sei exatamente o que estava acontecendo com ela. O que você ganha mantendo, o que você perde, né? Aí envolve filhos, envolve marido, envolve lado financeiro, tudo isso. Aí, então você vai fazendo assim, do lado financeiro também, se eu sair, o que eu ganho, o que eu perco? Se eu não sair, o que eu ganho, o que eu perco? Emocionalmente, o que eu ganho, o que eu perco? Relações familiares, o que eu ganho, o que eu perco? Então, é assim, difícil para alguém fazer isso e tomar uma decisão objetiva, porque ele vai também mexer com o lado emocional. Só que assim, aí volta de novo no tema da live de hoje. Qual é o câncer que eu tenho hoje? Se eu tenho esse câncer que vive, que está me corroendo, câncer no sentido amplo da palavra, câncer é qualquer tipo de situação que pode te ferir, que acabar com a sua vida, como é que eu posso mudar isso? Então, começando o primeiro passo é isso. O que eu ganho, o que eu perco? Agora, se eu chegar e tomar uma decisão, e se isso me trouxe uma felicidade, ou me trouxe um conforto, o meu conforto, por exemplo, é muito simples, eu conto para todo mundo, eu revelo. O meu conforto é sentar no meu sofá, assistir um filme com meus filhos, e acordar, e dormir, porque eu durmo quase todos os filmes, e eu durmo literalmente e derramo pipoca no chão, você não tem ideia. Então, assim, o meu sentimento de paz é derramar pipoca no chão, tem que limpar depois, todo jeito, não tem jeito, não tem como. Mas, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, Mara? Voltando agora para o palavrão, é dar um foda-se, é você dar um foda-se naquilo que te atrapalha.
Se você não fazer isso, você vai sofrer pro resto da sua vida, e vai trazer doenças, você vai fazer seus filhos sofrerem, sua família sofrer, as pessoas que te rodeiam. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu peguei para minha vida. Ela é assim, ó, eu só vivo aquilo que eu tolero. Eu só vivo Exato. aquilo que eu tolero. Se eu estou vivendo todos os dias de uma forma triste, com raiva, com ódio, com problema dentro de casa, é porque eu tolero isso. Porque a partir do momento que eu não tolero, é porque eu estou buscando uma solução. Mas o que acontece? As pessoas elas se acostumam a viver daquela maneira e elas esperam que o outro mude. Né? Ela fica esperando a mudança no outro. E ela fica ali naquela zona de conforto. E ela vai tolerando, ela vai tolerando, ela vai tolerando. Ou seja, ela tolera, ela permite isso. O que a gente tem que fazer para não tolerar mais os nossos problemas? É igual você falou, é a questão de ganho e a questão de perda. Isso é para tudo. Para tudo que você vai fazer, para a carreira, para o casamento, para uma decisão que você vai tomar, algo que você está em dúvida. O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Eu ganho mais ou eu perco mais? É questão de colocar na balança. Igual, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de pessoas que elas sofrem muito em questão. Tem gente que tem muita raiva dentro dela, né? Muito ódio. O que ela ganha em manter esse ódio? O que ela ganha? Ela vai, vamos supor, ela tem problema de ódio na família dela. O que ela vai ganhar com isso? E o que ela vai perder? O que ela perde? Ela vai ficar afastada da família. Né? Vai evitar festas, vai evitar encontros, né? Uhum. Ela vai ter dificuldade de relacionamentos. Ela vai ficar uma pessoa triste, uma pessoa revoltada, vai ter aquele monte de fofoca. E ela vai ficar uma pessoa triste, uma pessoa amarga, né? E o que ela ganha? O que uma pessoa ganha quando ela tem ódio? Ela ganha tendo orgulho dentro dela. Ela tem orgulho, ela tem arrogância. Esses são os ganhos que a pessoa ela tem. Porque às vezes a pessoa ela acredita que quando ela perdoa o outro, né? Ela acredita que o outro vai sair ganhando e na verdade não é. Não, de Quando forma a alguma. gente perdoa, somos nós que saímos ganhando. Por quê? Porque eu me liberto daquele sentimento que me aprisiona. Eu me liberto daquelas correntes, né? Que me traz Uhum. aquele peso. Pessoal, porque a gente precisa perdoar. Eu e o Reginaldo falou de muitos sentimentos aqui. E a principal coisa que vai fazer com que nós sejamos pessoas mais gratas, pessoas mais prósperas, né, espiritualmente falando, né, emocionalmente falando, é o perdão. É aqui que entra o perdão, a importância do perdão, porque o perdão ele cura, o perdão ele purifica, o perdão ele traz a união, né? Você precisa perdoar. O que acontece? Existem vários tipos de traumas, né, Reginaldo? Sim. E muitas das vezes a gente só consegue nos livrar desses traumas perdoando quem causou algum mal dentro de nós. Mas às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas é tão difícil, né? Eu perdoar aquela pessoa que fez o mal em mim. Eu nunca vou perdoar aquela pessoa não merece o meu perdão. E é isso que acontece. E essa pessoa ela está sendo destruída. E é onde que entra, né? Sim. O que eu ganho? Mantendo esse sentimento. O que eu perco? Mantendo esse sentimento. E é Exatamente. pessoal, é hora de acordar, é hora de olhar para dentro de você, é hora de você se amar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa mais importante. Então, você tem que se amar. Quando você se ama, você de verdade, com muita intensidade, você cuida tanto de você que você não permite que nada venha causar mal. Por exemplo, você tem um filho. Você ama tanto seu filho que você protege ele e você não deixa que nada de mal aconteça a ele. Quando você se ama tanto, tanto, tanto que você se protege e você não deixa que o ódio entre, você não deixa que a raiva entre, que o rancor entre. Você não é uma pessoa ingrata. E a questão é isso, é o primeiro amor, é o autoconhecimento, é ter consciência dos seus sentimentos. Essa é a chave. E a questão da gratidão, né? A gratidão, ela entra aqui para mudar muita coisa. Eu sou uma pessoa, Reginaldo, que eu acordo agradecendo, né? Todos os momentos eu estou agradecendo por algo, eu durmo agradecendo, eu tenho o caderno da gratidão. O que aconteceu comigo quando eu fiz isso? O meu olhar mudou, o meu cérebro mudou. Hoje o meu olhar ele é mais voltado para o aspecto positivo.
Eu já não olho mais para o aspecto negativo, porque quando a gente é grata, a gente costuma focar naquilo que é bom. Vem um problema, mas eu tento identificar algo que é bom ali. Então, automaticamente a gente muda, né? Sim. Então, a Cláudia também perguntou que como faz para ser grata. Essa é a Uhum. questão, é agradecer, mas não é simplesmente ser grata. Você tem que ser Não. extremamente grata, intensamente grata, né? Para que você realmente consiga exercer e É, tirar esse lado, esse é. aspecto negativo, né? Se Não sei o você que me, você tem per... a dizer da gratidão. Se você me permite, Mário, tem um exercício muito bacana, né? Você pode fazer tanto na hora que você deita ou na hora quando você levanta, né? Sim. Quando o exercício da gratidão, né? Não precisa muita coisa. É você fazer uma introspectiva e imaginar como foi seu dia, se você estiver dormindo, né? Aliás, quando você vai dormir. Você para antes de dormir e escolha 3 coisas que aconteceu durante o dia, qualquer coisa, para você ser Perfeito. grato. Até mesmo o ato de respirar, Sim. né? Coisa simples. Às vezes acontece coisas maravilhosas, né? Ah, eu sou grato por meu filho ter me abraçado. Eu sou grato por ter fechado um negócio de R$ 1. Eu sou grato por ter fechado um negócio de milhões. Então, assim, Uhum. 3 coisas você escolhe antes de dormir Sim. e agradeça. Agradeça dentro da sua convicção religiosa, aquilo que você acredita, que não tem nada errado, não tem Uhum. absolutamente nada de errado. Tudo certo aquilo que você segue, independente da sua religião. Seja evangélico, espiritismo, catolicismo, o que budista, muçulmano, o que você bem entender aquilo que você acredita. Seja grato. Grato por 3 coisas quando você for dormir. Agora, quando você acordar, você já seja grato por aquilo que ainda não aconteceu. Por exemplo, eu já sou grato por ter levantado e estou indo ao meu trabalho. É, Aí isso é maravilhoso. você faz o exercício futurístico. Já sou Uhum. grato por estar vou vencer, eu já estou vencendo o meu dia. Não que eu vou vencer, eu já venci meu dia. Uhum. Eu sou grato por ter almoçado hoje com a minha família, mesmo não tendo almoçado. Então, o exercício antecipar a sua própria gratidão usa quando você deita, né? Tem gente que faz uma tabelinha de gratidão, e também está certo isso, não tem nada de errado. Faz. Cada dia escolhe 3. No dia seguinte não repete as 3 e faz outro tipo de gratidão, né? Então, para a Cláudia é muito bacana isso, né? Para todo mundo fazer o exercício da gratidão. Antes de dormir ou ao levantar. É muito bacana E isso. uma coisa muito interessante que eu também estudei, estava estudando esses dias, que quando você dorme com o coração extremamente grato, você registrou aquela memória. E quando você acorda, a primeira coisa que o seu cérebro faz, ele puxa a sua última memória. Então, se você já dormiu com o coração grato, feliz, agradecido, automaticamente quando você acorda, você já acorda com o coração grato, já acorda Sim. com, né, com uma disposição maior. E é igual você falou, é onde a gente já agradece pelo dia que nós vamos ter, sem saber o que vai acontecer. É onde entra a fé. Eu já profetizo sobre o meu dia, já agradeço Profetiza. sobre o meu dia, já coloco ali a minha fé, a minha espiritualidade, né? E vou viver a minha vida. E de forma grata, sempre olhando o aspecto positivo. Porque tudo que acontece na nossa vida, Reginaldo, tem algo para nos ensinar. E se problemas estão acontecendo sempre, e esses problemas não param de vir, pode até ser problemas de maneira diferente, mas se esses problemas estão sempre vindo, é porque eu ainda não aprendi com aquela situação ainda. Então eu preciso fazer o quê? Colocar na balança o que eu ganho, o que eu perco. O que eu não É, aprendi ainda com a situação? O que eu preciso aprender para que esse problema não venha mais? Qual o aprendizado que eu ainda não estou enxergando? Né? Qual é a dor que está aqui dentro que eu ainda não me curei? Qual é a dor que às vezes eu não consigo me curar? Se eu não consigo me curar sozinha, então eu preciso procurar um profissional para me orientar, um profissional para me ajudar, porque a questão é essa, é ter consciência, é olhar para dentro de si, né? E não e se curar, e se blindar. Porque igual você falou, todos nós temos um câncer. E esse câncer tá o quê? Tá adormecido. adormecido. E o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Uma hora, se a gente estiver agindo de uma forma totalmente errada, o câncer vai manifestar. Então, Sem é dúvida. trazer a consciência, né? O que eu posso fazer com a minha vida hoje para que eu possa viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz,
uma vida mais saudável, né? O quanto que realmente nós estamos dispostos a viver uma vida, a praticar atividade física, né? Comer, se alimentar bem, o quanto que eu estou disposta a me tirar todos esses lixos emocionais, a perdoar, a pedir perdão, a ser grata, a buscar um profissional, né? E essa é a questão. Essa é a questão. E a live já está finalizando. Eu acho que nós temos só 4 minutos aqui. Bom, a então... live vai fechar, né? Mas assim, eu já quero te agradecer. Não sei se você quer fechar aqui e quer dizer mais alguma coisa. Eu só fechando, quando você falou do perdão, perdoar, pessoal, não é você esquecer. Sim. Você pode carregar a lembrança pro resto da sua vida. Mas o perdoar é você saber ter empatia também pela outra pessoa e saber conviver com aquela dor sua. Então, resumindo, fechando, você escolhe aquilo que você quer viver daqui para frente. A partir de hoje que você ouviu essa live, você escolhe a forma que você quer viver. Se você quer viver sofrendo, se você convive com isso, está tudo certo, é uma opção sua. Então você é dona de você. Quando a hashtag nova, além do que eu tenho para hoje, eu mudo. Eu mando em mim. Hashtag eu mando. Então eu mando em mim. Então aquilo que eu quero, que eu vivo, é minha escolha. Com dores ou sem dores, eu escolho viver dessa forma. Então você é dona da sua vida. Você é dona das suas escolhas. E vou dar uma opinião aqui, saindo do coach. Não deixe as pessoas escolherem por você. Fechou. Não deixe as pessoas escolherem por você. Não entregue o seu sentimento na mão do outro, né? Essa é a principal chave. Bom, a gente só tem mais 2 minutos. Vai fechar aqui a live, né? Maravilha. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Eu tinha visto mais algumas coisas, mas foram saindo, né? Mas acho que nem dá tempo mais para responder. Tá. Mas, Reginaldo, eu te agradeço imensamente por essa live. Eu acho que a intenção foi passada, né? E acredito que todo mundo entendeu. Eu aprendi muito com essa live também. E é igual você falou, eu escolho, né? E é igual eu falei, nós só vivemos aquilo que nós toleramos. O que você escolhe para sua vida? E o que eu decido tolerar? E até quando eu vou tolerar coisas que fazem tão mal, me prejudica tanto, né? Essa é a grande questão. Eu estou encantado com o seu trabalho, Mara. E você pode contar comigo, com as pessoas. Assim, eu nem pedi autorização para o Grupo Amor, mas você pode contar com o Grupo Amor. Elas estão com você. Que legal. Com toda a gratidão do mundo, elas estão com você. Eu estou com você. É lindo o seu trabalho. Muito obrigado por tudo. Uhum. E parabéns pelo teu trabalho também. Te admiro muito, né? E que realmente cresça e expanda cada vez mais. Meninas, eu agradeço a cada uma de vocês, né, que participou aqui com a gente na live. Eu agradeço a cada pergunta. Perdão se subiu alguma pergunta aí, a gente não viu, né? Qualquer coisa eu trago o Reginaldo aqui de novo e a gente responde, né, as perguntas que ficaram aí para trás. Mas eu quero agradecer. Gratidão imensa a cada uma de vocês. Gratidão, Reginaldo. Eu só tenho que agradecer, tá? Meninas, fiquem com Deus. E já tá terminando, ó. 27 e vamos lá. Então Grande vamos repetir abraço. todo mundo aí, rapidinho. Escreva de olha. Eu mando em mim. Eu mando em mim. Escrevam isso. Você manda em você. Não deixe ninguém mandar em você. Um beijo, muito obrigado a todas que participaram. Espero vocês. Logo eu vou lançar o W Winner para as mulheres vencedoras. Ou se não é vencedora,